Vamos dar continuidade na nossa aula da nossa matéria de infraestrutura e comunicação de dados, tá? Continuando na unidade 2, em modelo de comunicação de dados, TCP e OSI, tá? Mas nós vamos, como eu já disse, didaticamente é mais vantajoso a gente trabalhar com as camadas do modelo OSI que são mais definidas, tá? São mais especificadas. Nessa aula aqui, basicamente, nós dividiremos em dois vídeos, tá? Nós teremos a camada de enlace. Na camada de enlace nós veremos basicamente, tá, a visão geral, a padronização do IE, tá, e as duas subcamadas da camada de enlace são as subcamadas MAC e LLC. Nós vamos ver a finalidade de cada uma delas. O principal objetivo da camada de enlace, tá, é sempre se comunicar entre dois equipamentos de rede, ou seja, um único segmento de rede. Já falamos que até a camada 3 nós temos a comunicação se dá sempre ponto a ponto. Tá? De um ponto a outro, de um computador a um switch a um roteador, de um roteador a outro, a outro, a outro, a outro, até que chegue no final, entre na rede de destino e chegue ao destino final da comunicação. Só nos preocupamos com a comunicação fim a fim a partir da camada 4, camada de transporte. Tá? Então a função da camada de enlace é receber frames, quadros das camadas superiores, ou seja, a camada 3 transfere os frames para a camada 2, que vai transformar basicamente isso aí, tá, em bits para serem transmitidos para a camada física. A camada de enlace também é responsável por outras funções, como identificar o dispositivo na rede, ou seja, fornecer basicamente para a rede, porque cada equipamento já vai ter o seu, tá, o seu MAC address, seu endereço físico. Controlar e possivelmente corrigir erros. Controlar o acesso ao meio de comunicação. Definir a topologia lógica da rede. Ou seja, definir basicamente os domínios de colisão. A gente ainda vai falar um pouquinho mais à frente sobre o que é domínio de colisão, quando falarmos em endereçamento. Tá? E controlar basicamente o fluxo de dados, ou seja, ela faz controle de fluxo na comunicação. Tá? A comunicação se dá entre adaptadores, ou seja, nós vamos nos lembrar que pode ser lembrado, mas o adaptador, a placa de rede está no computador, mas não está no switch. Está assim, tá? Cada porta do switch, cada porta de um roteador é sim um adaptador de rede. Modificado um pouco no visual, mas ela tem a saída lá do seu conector. Nem sempre é um RJ45, tá? Uma conexão RJ45. No caso, antigamente ela podia ser um BNC, tá? Pode ser uma comunicação serial. Mas o fato é que a comunicação se dá em redes, eu já comentei sobre isso, se dá sempre na camada 2. Aonde sai a informação basicamente para a rede e chega é pela camada 2. Tá? Então, a camada 1, eu falei, professor, mas chega na camada 1. Mas a camada 1, lembrem, ela só se preocupa com o tipo de bit que é enviado. Ela não tem inteligência, nós dizemos que é uma camada burra. Tá? Não chega a ser exatamente, mas ela não tem uma inteligência de controle da rede. Tá? De um lado transmissor, o que acontece? Nós lembramos sempre que toda a informação é gerada a partir da camada 7 e vai descendo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, sai na camada 1, tá? Elas vão sendo sempre encapsuladas. Até a camada 3, para quem não lembra, tá? O nome do PDU é mensagem. Depois é encapsulado para a camada 4, tá? As 5, 6 e 7 formam a mensagem. A camada 4 vai definir como é que a comunicação vai se dar, tá? Se vai ser com ou sem conexão, basicamente. Vai usar o protocolo TCP ou UDP. Sendo que do lado transmissor nós temos o que? A partir daí desce para efetivamente acontecer a comunicação. A camada 4 vai criar basicamente os requisitos para que se crie o cabeçalho da camada 3, a camada de rede, tá? Que vai ter o endereço IP, e a partir daí, a partir do datagrama, tá? do cabeçalho do protocolo IP, tá? Nós vamos ter uma série de controles, e a partir daí, tá? É jogado para a camada 2, antes de ser transformado, claro, a camada 3 vai transformar para a camada 2, tá? Em quadros. Esses quadros vai sofrer todo aquele tipo de tratamento, vai ser colocado em forma de bits para a camada 1. Tá? Lembrar que nós estamos falando de modelo OSI, então estou falando de camada a camada. Mas no modelo TCP/IP, as camadas 1 e 2 formam uma única camada. Tá? No lado receptor acontece a mesma coisa. Quando a informação retorna, tá? Aí é verificado o erro que foi gerado através dos bits de checagem que é gerado no lado transmissor. É extraído o datagrama, passa para a camada de rede. Tá? A camada de rede vai observar se o IP é correto. A partir daí, joga para a camada 4. Camada 4, se for claro, do lado receptor, a gente está falando do lado receptor. Tá? Receptor talvez até o final, mas no caso aqui, para cada lado que chegue, também vai fazer isso.
ela observa o datagrama, ou seja, até a camada 3 se chegar, tá, basicamente num roteador. Se for um outro switch, um outro dispositivo de camada 2, só checa realmente até a camada 2. Tá? O adaptador ele é semi-autônomo e participa das camadas de enlace física, por essa razão que no protocolo TCP/IP, no modelo TCP/IP, não o protocolo, tá? Essa informação foi colocada numa única camada. Nós temos basicamente duas subcamadas dentro da camada, tá? De enlace, através do IEE, tá? O IEE padronizou que existem duas subcamadas. A camada de controle de acessão ao meio, tá? Ou a mídia, que a gente chama de Media Access Control, tá? Que a partir daí, Media Access Control, a sigla dela MAC, tá? Ou MAC. A partir daí, é nessa camada que é gerada o endereço MAC, ou seja, não é gerado, desculpem, tá? Até o termo ficou mal falado. Mas é como é que ela, esse endereço que consta na placa de rede, basicamente, que a gente chama assim, ela é colocada na rede, tá? Essa informação é colocada na rede. Então, a subcamada controla o meio pelos quais vários dispositivos compartilham o mesmo canal de transmissão. E temos a segunda camada, que é controle de enlace lógico, ou controle de link, tá? Logical Link Control, LLC, tá? Essa camada também estabelece e mantém links e enlaces em dispositivos de comunicação. Eu já comentei, tá, que a primeira camada que nós conectamos, tá? Quando a gente, é muito comum quando a gente conecta o conectorzinho nosso RJ45, nosso cabinho de rede, quando a placa de rede, quando o conector possui, que alguns não têm, alguns notebooks, algumas coisas não têm os LEDzinhos de informação, tá? Aquele primeiro que acende, quando logo assim nós plugamos, que detecta, por exemplo, se as partes elétricas, os fios estão bem conectados, tá? É a camada LLC que faz exatamente isso, tá? Ela mantém e estabelece links, ou seja, nessa hora que é checado se os cabos estão bem conectados, tá? Se tem energia, se o outro lado está ligado, não adianta eu ligar tudo certinho os fios e um dos dispositivos está desligado, aí não vai acender realmente. Não há uma conexão física entre eles, tá? Então, através disso acende, tá, aquele LED e fica faltando o outro que acende quando aquele que fica sempre piscando. Um fica sempre aceso, um fica sempre piscando, tá? Esse que fica sempre piscando, ele é baseado, tá, no controle de acesso à mídia, no MAC, em que a informação, nota-se que a informação está circulando. Tá? Então essas duas camadas subcamadas fazem parte da camada de enlace. O controle de acesso ao meio, ele é baseado basicamente em dois tipos duas formas, tá, de compartilhamento do meio de transmissão, que é através de contenção e passagem de ficha. Nós já falamos alguma coisa assim bem por alto à medida que nós viemos seguindo as aulas, e agora nós vamos nos determos mais um pouquinho a respeito disso. Tá? Primeira coisa, quando a gente fala de contenção, que é o meio mais comum, tá? A gente vai ver que passagem de ficha é o token ring, que já foi meio que desativado, não é tão usado. Tá? Os meios de contenção, eles são chamados meios de conexão estatística. Quanto mais elementos, mais eles dão problema. Eles não conseguem, por exemplo, manter um tempo estável de comunicação. Quanto mais comunicação, mais fluxo e pode haver algum atraso, aumentar a latência ou até mesmo haver colisão se estiverem dentro do mesmo domínio de colisão. Tá? Então, o que acontece nesse aí é que vários dispositivos compartilham o mesmo canal de transmissão. E isso há um problema estatístico, justamente que quanto mais dispositivos precisam se comunicar ao meio de comunicação, é a mesma coisa que muitos carros entrando numa via congestionada, tá? Numa via muito movimentada. Quanto mais veículos, mais lento fica. E muita gente diz, pô, por que está demorando esse trânsito a circular? É porque, na verdade, tem muitos veículos, então as pessoas vão tendo cuidado uns com os outros e reduzem a velocidade média. Tá? Acontece a mesma coisa aqui. E, claro que podem haver também colisões. Então, temos um algoritmo básico para esse protocolo de contenção, que é o protocolo CSMA, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Vamos explicar o que significa. Mas, primeiro, o transmissor, essa primeira caixinha amarela aí, tá? O transmissor envia um quadro para o destinatário. Tá? Só que esse sinal é propagado em todas as direções. No caso da rede, diferente de um veículo que escolhe uma pista e vai, aqui é como se eu replicasse esse veículo em todas as faixas, tá? Então, para todo mundo. Então, ele vai se propagar em todas as direções. Todos os dispositivos da rede que estiverem no mesmo domínio de colisão vão receber esse quadro. O que acontece? Todos vão checar
abrir juntar os seus bits em quadros, observar o quadro se o MAC pertence à sua placa de rede. Aqueles que ao qual o endereço não for para ele, tá? Ou seja, ele não for o destinatário, ele vai simplesmente descartar o quadro, tá? Simplesmente vai ignorar. É como nas aulas, quando eu falo com alguém, tá? Eu chamo o nome de algum aluno, o restante vai escutar. Tá? Mas se o assunto for um assunto que só diga respeito entre o professor e aquele aluno, tá? Se não for uma dúvida comum a todos, tá? O restante simplesmente ignora. Pode até ouvir, mas não se preocupa com a comunicação. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Tá? Então o que acontece? O restante ignora e só para quem realmente a comunicação segue, tá? É que pega aquele quadro e joga para a camada 3 para ir observando e a informação circular. Tá? Ele se baseia basicamente esse protocolo dessa forma, tá? Como eu falei, na contenção ele é um processo estatístico, tá? Quanto mais elementos a transmitirem, maior a chance de haver uma colisão de informações. Tá? Então é que a gente vai mostrar exatamente nesse quadrinho aqui. No tempo 1, o computador 1, tá? Enviou o quadro 1, esse quadro 1 se propaga para todos os lados. Como ninguém mandou nenhuma informação, não houve colisão. Num segundo tempo, tá, o computador 2 mandou o quadro 2. Tá? O quadro número 2. Vamos numerar esses quadros como se fossem únicos. Tá? Quadro, quando for começar a repetir, eles vão continuar na mesma contagem. Tá? Então o quadro 2 também não tinha ninguém para colidir. Ok, foi transmitido, a informação partiu, chegou ao destino sem problema nenhum. O computador 3 enviou o quadro 3. Ok, sem problema algum. Tá? Então, com o quadro 3 não havia ninguém transmitindo, a informação saiu, chegou no destino e ok, problema algum. Tá? O que acontece? No tempo 4, o computador 2 e 3 enviaram os quadros 4 e 5 ao mesmo tempo. Tá? A gente está falando de 3 computadores só para ser didático, mas na verdade com 3 computadores isso não aconteceria. Seria muito difícil haver uma colisão. Agora, quando a partir de num único segmento, estatisticamente já se comprovou que olha, isso aí há muito tempo atrás, que hoje em dia os switches evitam essa colisão, tá? Mas antigamente nos hubs havia muitos domínios de colisão, tá? E nos cabos coaxiais. E a partir de 30 computadores a gente já começava a verificar num único segmento de rede, começava a verificar que havia problema de algumas colisões. É claro, quanto mais computadores, mais colisões. Tá? Então, no tempo 4, os dois mandaram ao mesmo tempo e o sinal colidiu. Tá? A gente vai ver que existe um protocolo que detecta essa colisão e vai fazer um tratamento. Tá? Resumindo, tá? O computador 1 mandou o quadro 1 sem problema, o 2 mandou o quadro 2 sem problema, o terceiro mandou o quadro 3 sem problema. Agora, quando o segundo e o terceiro num tempo 4, tá? Tentaram mandar juntos, houve a colisão. Tá? Então, por isso que nós temos mecanismos, tá? Para tentar reduzir essas colisões, para tentar evitar essas colisões, ou evitar ou corrigir essas colisões. Tá? Então, nós temos basicamente os protocolos. Tá? É o CSMA que a gente vai ver, que CSMA significa Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detection. Nesse caso aqui, nós teremos o CSMA-CD. Tá? A gente vai ver que a gente tem um protocolo CSMA que faz justamente essa busca, essa parte inicial que nós vimos, tá? Que a informação trafega, tá? E detecta e joga a informação na rede. Feito isso, tá? A informação, a princípio o protocolo CSMA não vai fazer nenhum controle de colisão. Mas nós vamos dizer que nós temos um colisão, um CD e o CA, que é o Collision Avoid. Cada um deles tem a sua particularidade. Tá? Então, a primeira forma de evitar colisão é estabelecer o que a gente chama de carrier sense, ou seja, sensor de linha. Tá? Cada computador presta atenção na rede antes de enviar, ou seja, escuta. É aquela forma, você entra, ninguém entra quem dirige, ninguém entra numa via sem parar na esquina, olhar e entrar. Exatamente assim que acontece, você escuta e vai atravessar. Melhor ainda, como a gente está falando aqui de ouvir, ninguém atravessa. Aqui em Brasília não temos muitas linhas de trem, mas tem muitos lugares no Brasil principalmente, tá? Que as linhas de trem cruzam dentro das cidades. Aqui nós só temos no Saã, né? E em alguns lugares só temos a linha de trem. É muito raro, mas em muitos lugares a linha de trem faz parte do dia a dia das pessoas. Tá? Hoje em dia as linhas de trem foram mais fechadas, antigamente, principalmente em cidades do interior, as linhas de trem ainda atravessam a cidade sem nenhum tipo de proteção. Como é que a gente atravessa uma linha de trem? A gente para perto da linha de trem e escuta para ver se vem um trem, que o trem ele é barulhento, ele nunca é totalmente silencioso, tá? Então, o que acontece? A gente para, escuta, tá? E atravessa.
Aqui é a mesma coisa. Uma placa de rede vai enviar um dado, tá? Ela escuta a linha e envia. É claro que não estou aqui enviando uma linha, uma coisa de... vai ter um tempo muito grande para ela escolher esse envio. Não, não é bem isso, tá? É coisa de, às vezes, às vezes nanosegundos. É o tempinho que precisa para enviar um quadro, tá? Que seja um quadro. A gente só se preocupa, a linha de transmissão, ela se preocupa em enviar quadro a quadro. Não é uma comunicação inteira. Se houver tempo, se houver espaço, ela vai jogando informação na rede. Mas se não houver tempo, tá? O que acontece? Ela manda um quadro e espera uma nova oportunidade, manda outro quadro, tá? Por isso que a placa de rede fica sempre piscando aquela luz. Aquilo ali é sinal de que não está trafegando informações, tá? Se o meio de transmissão estiver ocupado, ou seja, não der para entrar na via, a gente não entra com o carro, vai bater se a gente fizer isso. A gente espera uma brechinha e entra com o carro, não é mesmo? Isso não acontece, tá? Então, o protocolo CSMA faz basicamente isso, tá? Existe um outro, tá, que chama-se não só, nós falamos em linha, em carrier sense, e tem outro que é o detector de linha, que eles continuam a prestar atenção na rede enquanto está transmitindo. Então, ele faz o seguinte, à medida que a informação vai, ele continua escutando para saber se algum outro sinal interferiu. Sabe o que significa isso? Entrou, você mandou alguém entrar numa via, você é um guarda de trânsito, você mandou um carro entrar na via, e você não tinha certeza. Aí você fica esperando o quê? Se não escutar nenhum barulho de pancada, de barulho de freada, de colisão, ok, tudo aconteceu certo. A rede faz a mesma coisa, tá? Ambos os computadores aguardam, então, se houver, tá? Se escutou, bum, bateu. Houve um sinal eletrônico dizendo que houve uma colisão. 2 sinais foram ao mesmo tempo na linha. Ambos os computadores aguardam, então, por algum tempo, eles tentam retransmitir, tá? É aleatório. Então é dessa forma, por isso que eu falei, também a transmissão não é só o uso da rede, também essa tentativa também é estatística, tá? É jogado um random, um tempo randômico e cada um vai. Então dificilmente os computadores vão acertar, bater de novo, tá? Então agora, vamos falar basicamente desses protocolos, tá? Então, basicamente o protocolo CSMA, Carrier Sense Multiple Access, ou seja, é só a parte de detecção, tá? Ele não faz a parte de controle de colisão. Então ele é feito uma verificação para saber se o barramento está ocupado. Se ele estiver livre, a mensagem é enviada. Se ele estiver ocupado, pode ocorrer duas coisas dependendo da implementação do protocolo. Nós temos 2 protocolos básicos do CSMA, que a gente chama de persistente e não persistente, que é o CSMA, tá? Persistente CSMA ou não persistente CSMA. Com o persistente, ele fica continuamente, ele coloca a orelha no trilho lá de trem e fica olhando ver se vem, se o trem aconteceu alguma coisa, se vem realmente, se o fluxo em algum momento, tá? Ele fica olhando a via, desculpem, é melhor também falar sobre a via, tá? É como você vai entrar numa via, você fica olhando, tá? E no momento em que deu uma brechinha, você entra, tá? É o persistente. Desvantagem do persistente, tá? Você tem que ficar processando. Você tem que entrar em loop, observando, tá? O sistema tem que entrar em loop, gastando recurso, esperando o melhor momento fazer isso. Ou o chamado não persistente CSMA. Se o canal estiver ocupado, ele não fica monitorando. O que ele vai fazer? Dá uma olhadinha no WhatsApp, né? Aquela olhadinha que a gente dá um tempinho e daqui a pouco olha de novo. Dá uma olhadinha no WhatsApp, olha de novo. Tem, então... O que pode acontecer? Você economiza recursos, tá? Você não fica o tempo todo com processamento esperando a brechinha da rede para entrar. Aí você espera um tempo aleatório e tenta novamente. Se por acaso, o que acontece? Pode acontecer no meio do caminho, você pode perder alguma chance de entrar, não é? Mas, em compensação, você não fica roubando recurso. Se em algum momento que você olhar tiver uma brechinha, ele simplesmente envia o quadro, tá? E agora, vamos observar mais 2 que baseiam-se no CSMA, mas eles vão, agora sim, com detecção de colisão. Tá? É o Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detect. Um dos grandes problemas do CSMA é que ele não é capaz de perceber quando ocorre uma colisão. Ele não se preocupa, ele só manda a informação para frente. Tá? Aí você diz, mas a informação não ficou confiável, né? Então o CSMA, vou voltar aqui no CSMA um pouquinho, tá? O CSMA, então, será que ele não detecta a colisão? Ele não é confiável. É sim. É o que acontece o seguinte, lembra que os quadros que a gente já comentou são numerados, tá? Quando a informação chega quando chegar no destino, lá na camada 4, que tudo for checado, que a numeração for remontada a informação, vai ver que vai faltar um pedaço, e esse vai ser pedido para enviar, tá? É claro que isso reduz mais ainda, tá, o desempenho. Vocês vão trabalhar com programação e vão ver, por exemplo, que uma das funções do JavaScript é justamente isso. Quando a gente envia uma informação, a informação vai errada, agora estamos falando de esquece rede, estamos falando de desenvolvimento, tá? De programação. Quando você manda uma informação e essa informação tem que ser checada lá no servidor de destino, quando você muitas vezes podia corrigir no cliente,
por exemplo, você botou o mês 14, o mês 13. Tá? Não existe mês 13. Você esperaria chegar lá no servidor que vai receber a informação para ele checar e dizer que aquele mês está errado? Não, você simplesmente vai checar isso dizendo, não existe mês 13 e a informação nem segue. Você não gera tráfego na rede. Aqui é a mesma coisa. Tá? Já o CSMA-CD ele faz o seguinte, ele vai checar, tá, o que acontece quando ocorre colisão. Se ele fica escutando ainda a rede, aí não tem jeito, ele mandou, ele fica escutando, tá, para checar se há uma colisão. Se houver se for detectada uma colisão, tá, o que acontece? Ele envia um sinal de alerta para todo mundo na rede. Ele dá uma parada na rede. Tá? Não é que seja uma parada, ele dá uma interrompida nas transmissões. E os computadores que vão enviar a informação, tá? Eles vão dar aquela paradinha, fazer aquele tempo aleatório para ver se acerta. Porque a rede, depois que começa a ver colisão, a colisão é em cascata. Todo mundo tenta começar a mandar, e aquele engavetamento geral de comunicação. Tá? Então o CSMA-CD envia esses 64 bytes, é pequenininho, 64 bytezinhos, tá? Composto apenas de um, que vai dizer, olha, houve uma colisão, joga uma sirene de bombeiro lá dizendo que houve colisão, tá? A grande do CSMA-CD é que busca avisar todos nós da rede que houve colisão. Isso aumenta, lembra que eu falei para vocês que a Ethernet tem uma taxa de transmissão média de 37%? Só isso aumenta a taxa de sucesso de entrega para 92%, tá? Isso aumenta pra caramba. O CSMA-CD não persistente é o protocolo mais usado em rede de computadores com fio, porque não dá para usar sem fio esse tipo de informação, a checagem de colisão. Informações não colidem no ar, tá? Elas simplesmente atravessam pela outra, não chegam. Tá? Então o protocolo para rede sem fio vai ser outro, porque não tem como detectar colisão no ar. Não é um meio guiado, não é um meio que se possa ouvir alguma informação. Tá? Então o CSMA-CD não persistente é aquele que ele não fica gastando recurso para ficar esperando a vez de transmitir. É o protocolo mais usado em rede de computador com fio. Agora vamos conhecer o outro, que é o mesmo CSMA, tá? O envio é o mesmo, mas só que a checagem, ou seja, em vez de detectar colisão, ele evita a colisão, tá? Como eu falei, esse carinha aqui é o CSMA-CA, que é o Collision Avoid, CA significa de Collision Avoid, tá? É o protocolo mais usado em rede de computadores sem fio. Esse, eu vou explicar para vocês, que é o motivo pelas redes sem fio, tá, demorarem tanto tempo, tá, para chegarem a gigabit, porque é uma forma muito mais burocrática. O meio de comunicação sem fio é menos confiável que o meio de comunicação cabeado. Tá? Então, dessa forma que acontece. Tá? Vamos ver como é que ele funciona. É aquela mesma informação. Agora, por exemplo, na hora que ele vai enviar uma informação, ele simplesmente não escuta a rede e joga. Ele vai fazer um pedido. Ele pede, tá, para, por exemplo, se for um computador, para se comunicar com outro computador. E tem o roteador sem fio, ou seja, o access point, o ponto de acesso no meio. Tá? Ele pede autorização para o ponto de acesso, enviando um request to send, um sinal RTS. Só depois que o NOC recebeu, ou seja, ou um outro computador, ou se for o caso, que às vezes uma rede sem fio não tem roteador, tá? Que a gente chama de rede de infraestrutura ou rede ponto a ponto, tá? Ou é chamado ad hoc também. Toda vez que uma comunicação é enviada, quem tiver que responder, tá, dizendo eu aceito a comunicação, tem que enviar um sinal chamado CTS, Clear to Send, ou seja, tá limpo para enviar, pode enviar. Tá? Então o que acontece? Um computador ele primeiro pede para enviar, aí só depois que ele receber o sinal, tá, que o recebedor estiver livre para não haver colisão, tá, por isso que é chamado de collision avoid, evitador de colisão, tá, é que ele envia um sinal CTS e só depois disso é que o nó começa a transmitir informação para o outro lado. Tá? E isso reduz muito, digamos assim, a efetividade da rede. É claro, é burocrático. Você tem que ficar mandando informação, pedindo informação, recebendo informação para mandar pacote. Isso é problemático. Né? Então vamos lá. Então o protocolo CSMA-CA é o mais usado em rede de computadores sem fio, porque transforma uma rede sem fio numa rede mais segura. Tá? As coisas funcionam, mas o desempenho é mais lento. Há muito mais tempo existe Ethernet em gigabit cabeada, tá? Já há cerca de 7, 8 anos já existe, tá? A rede a gigabit Ethernet. E agora, há pouco tempo, no protocolo, a partir do 802.11n e AC, é que começou a se aproximar. Na verdade, no AC é que chegou a gigabit mesmo, tá?
Então, existem tipos de rede sem fio, que elas foram A, B, AG, AN, agora AAC. E à medida que forem conseguindo mais desempenho, tá, eles vão enviando. E mesmo assim, tá, não é que eles tenham conseguido, tá, com a rede classe AC, tá, 802.11 AC, lembra que os primeiros roteadores sem fio tinham uma anteninha só. Os série N, tá, acima de 150 megabits, 300 megabits para lá, tem que ter pelo menos duas anteninhas. Duas anteninhas no roteador que envia, duas anteninhas na placa de rede do computador. Isso acontece muito, que acontece muito hoje é que a gente não vê mais as anteninhas. As anteninhas estão embutidas dentro tanto da placa de rede, do celular, do tablet, do notebook, tá, quanto do roteador. Então a gente não vê, mas tem. Tá? Já o AC, ele tem que ter 3 antenas. Na verdade, o que acontece? Como a gente tinha mais ou menos até próximo de 300 megabits com uma antena só, quando você tem 3, você chega ali na casa de 1 gigabit. O que acontece, na verdade, é meio que um cambalacho, né? Na verdade, não é que eles tenham conseguido acelerar a comunicação dentro da rede sem fio. Eles conseguiram, na verdade, simplesmente multiplicar a quantidade de comunicações. Em vez de uma, você recebe de 3 em 3. Aí você consegue chegar a uma taxa efetiva, uma largura de banda de 1 gigabit. Tá? Agora vamos dar uma patadinha na passagem de fichas. Na Token Ring, tá? Lembrar que é um anel, que o anel trafega num único sentido, que tem uma caixinha, um cabeçalho do token. Toda vez que uma informação, que um computador está de posse desse token, ele pode enviar uma informação, tá? Essa informação, por exemplo, está mandando desse aqui, ó, desse computador para esse aqui, tá? Essa informação vai sair, vai passar pelos outros, chegar nesse cara aqui. Quando eles olharem que a informação não é para eles, vão passando, deixando passando a bola para frente, passando a bola para frente. Quando chegar nesse aqui, ele recebe a informação. Só que a informação não acaba aí. Ele tem que simplesmente devolver o token para a origem com a informação dizendo recebi, ok. A rede Token Ring é muito confiável, ela é muito estável, tá? Ela é muito extremamente estável, mas lenta. Toda vez que eu tenho muita eficiência, tá? Eu acabo reduzindo a eficácia, ou seja, eu acabo reduzindo a taxa efetiva de transmissão. Então, a partir daí, quem recebeu, ele envia um outro token passando a bola para o próximo. Tá? Ele simplesmente, ó, esse aqui acabou de usar, não vai usar mais a rede, ele passa para esse aqui. Tá? Então, o protocolo Token Ring só pode ser usado em redes que possuem topologia em anel para poder passar. Todos nós devem estar ligados a outros dois nós. No caso de haver um hub Token Ring, nó central, essa implementação é feita internamente. A gente já viu isso, tá? O hub Ethernet, ele externamente é uma estrela, mas internamente é um barramento. O hub Token Ring, tá? Ele externamente é uma estrela, mas internamente é um anel. Tá? Essa rede existe uma mensagem de 3 bytes, conhecida como token. Tá? Já vimos, pode ser chamada de ficha ou bastão, que a gente falou quando nós falamos de modelo OSI e ISO-OSI, tá? A gente falou sobre camada 2. Nós falamos sobre esse carinha, tá? Sobre esse token. Tá? Só tem permissão para enviar dados à máquina que está com o token. Se a máquina deseja comunicar, passa o token para o próximo. Além disso, existe um tempo para cada máquina ficar com o token para que ela não monopolize a rede. Tá? Com isso também não ocorre colisão de forma alguma. Mas para não haver colisão, há uma redução da velocidade. Lembrando, tá? Uma rede como essa, tá? Seria o ideal, por exemplo, para um sistema em tempo real. Porque ela tem uma latência muito constante. Não é que exige, né? Ela tem uma latência zero. Não é que seja zero. O que importa, lembra, vocês não lembram, para um sistema em tempo real, o que interessa na rede não é a velocidade em si. Pode até ser, dependendo da quantidade de dados, mas não é necessariamente a velocidade em si. E sim a frequência, a constância que o dado sai de um ponto A e chega a um ponto B. Tá? Para que haja um controle dessa velocidade, tá? Um controle do tempo. Tá? Então, se eu tenho alguma coisa, um alarme, alguma coisa que tem que reagir numa certa velocidade, tá? Num certo tempo, a gente fala velocidade é porque a partir, tá? da detecção até a efetiva resposta. Então, a gente fala assim, a velocidade de resposta, mas na verdade a gente fala, é um nome que a gente fala, mas é um erro, tá? Na verdade seria o tempo de resposta, não a velocidade. Tá? Então, o que acontece? Não ocorre colisão, mas ela é muito estável. Tá? Então, com isso, apesar dessa organização evitar colisão, ela limita a performance, mas garante estabilidade na velocidade, que é muito interessante o Token Ring. Beleza? Depois disso, vamos falar um pouquinho na camada, vamos começar a falar das subcamadas, não falando da camada ainda, do endereçamento físico.
A camada de enlace mantém os endereços de dispositivos que permitem que as mensagens sejam enviadas a um dispositivo particular, ou seja, a informação sai e chega sempre para um endereço físico. Tá? Só que aí que tá, a gente não usa o endereço físico para. Eu nunca sei qual é o endereço físico para onde eu vou mandar. E realmente não tem que saber. Eu tenho que saber no máximo o endereço IP. Então essa conversão do endereço IP em físico vai ser responsável pela próxima aula de falar de um protocolo específico, tá? O protocolo ARP. Mas o endereço de dispositivos físicos é chamado de MAC address porque ele é presente, basicamente, é distribuído para a rede na camada MAC. Então por isso que é chamado de MAC address, endereço address, tá? Endereço MAC, tá? E lembra que MAC significa Media Access Control, a subcamada que faz o controle de acesso à mídia, tá? Que são endereços exclusivos associados ao hardware da comunicação em rede de computador. Na maioria dos casos, por exemplo, em redes Ethernet do Ring, o endereço de dispositivo físico é incorporado à placa de rede durante a fabricação da placa, tá bom? É exatamente isso aqui, olha, o endereço, tá? São esses 12 elementos, tá? Hexadecimais. Lembrando que cada número hexadecimal é composto por 4 bits. Tá? Então 12 vezes 4, 48 bits, que formam o endereço MAC. E olha que interessante, que a gente raramente vê. Esses três primeiros aqui, ó, FFC600, tá? Essa primeira parte desses 6 algarismos hexadecimais, tá? Formam a parte que corresponde, tá, ao fabricante. É o código do fabricante. Tem muitos fabricantes no mundo, tá? Tem espaço para muitos deles aí. Então são 24 bits para montar o fabricante, ó, corresponde ao fabricante, só administrado pelo IE, tá? E é a organização é o OUI, tá? Organization Unique Identifier ou Identificador Único Organizacional, que nesse caso aqui é o da Tricom, tá? Acho que a Tricom foi até comprada por outra empresa. E a segunda parte é do dispositivo em si, ou seja, um número de série. Isso vai depender muito, cada fabricante vai simplesmente alocar seus endereços. Para evitar, tá, 2 endereços MAC numa mesma rede dá um problema sério de endereçamento, tá? Isso causa problema. Então pode até parar uma rede. Não sei hoje com dispositivos mais avançados conseguem detectar, mas antigamente mas é muito raro. A chance é muito maior do que você ganhar na Mega Sena, tá? Então é muito maior que isso. Então é muito difícil numa rede você conseguir 2 dispositivos que tenham colisão desse mesmo. Principalmente, tem que ser uma colisão coincidindo o fabricante com o dispositivo. Então por aí você vê que a coisa fica mais difícil. Está presente todo dispositivo de rede, é endereço individual e único, é composto por 48 bits, 24 representando o fabricante, 24 representando a placa. Só que é o seguinte, muita gente fala, professor, mas você tem alguns softwares que conseguem alterar o meu Mac, eu faço um Mac Spool, tá? Até era comum na época da NET. A NET ela tinha os modems, quando era modem antes de ter roteador, eles exigiam que você só usasse um equipamento na rede que a NET fornecesse endereço internet. Foi quando começaram a surgir os roteadores. E eles queriam limitar esse roteador. Então o que eles faziam? O modem gravava um único MAC e só enviava informação para aquele MAC. O que acontecia? Você normalmente ligava a tua rede inicialmente, o técnico, ele não deixava você conectar um roteador. Quando ele chegava, ele colocava num computador e ficava o MAC daquele computador. Então é possível, por software, você clonar aquele MAC. Só que aí você vai dizer, pô, mas não pode ter 2 MAC na mesma rede. Não pode na mesma rede. Só que é o seguinte, o MAC que foi oferecido, tá, é para a rede que está na saída do modem. Quando você bota um roteador, lembrar que do outro lado do roteador você vai botar uma outra rede. Na outra rede não tem problema algum, você está atrás de um roteador, então não tem problema nenhum. No lado dentro do computador você pode continuar tendo aquele MAC. O outro lado você pode ter porque ele está atrás de uma interface de roteamento, então não há problema algum, tá? Então dessa forma você conseguia passar o MAC da máquina que estava registrada no roteador, no modem da NET, tá? Para o roteador. Então o modem achava que estava falando com o roteador. Só que na verdade todas as informações saem por um único IP. A gente não vai falar sobre isso na parte 2 da matéria, quando falando de roteamento, a gente vai ver que existe um protocolo chamado NAT, em que todos os nossos dispositivos, tá, saem por um único endereço de rede. A gente pode fazer isso até lá na UPS, tá? Então a gente faz teste disso aí. No momento que a gente tiver um dia na mesma sala de aula, a gente testa isso. Existem programas, que eu acho que eu já fiz isso com vocês, gente, programas que checam exatamente isso, tá? Esse protocolo NAT, todo mundo sai pelo mesmo endereço, então não tem problema nenhum. O modem da NET achava que estava falando só com o computador, quando na verdade estava falando com uma rede inteira, beleza? Tá? Agora vamos lá, endereçamento físico. Como é que um host troca dados com o outro na rede?
ele vai fazer todo um trabalho de fazer uma sondagem na rede para descobrir quem é o dono, ou seja, ele vai saber qual o IP de um computador que ele quer acessar. Ou você sabe o IP, ou você sabe, por exemplo, o endereço de uma URL, www.ups.br. Isso, através de um protocolo chamado DNS, vai ser convertido no IP. Então, vai ser enviado no IP. Ou, por exemplo, quando você coloca um e-mail, por exemplo, clebermitchell@gmail.com, vai ser transformado no IP que vai identificar um servidor, e junto com essa informação que vai no cabeçalho também, tá? Do protocolo SMTP, com um nome específico da caixa postal, isso vai chegar até um servidor. Então, só que eu preciso chegar em algum ponto nesse servidor, vai ter que ser informado um endereço físico, tá? A informação vai chegar num servidor. O servidor tem um endereço físico, ele tem IP, mas tem um endereço físico. Aí o que ele vai fazer? Ele vai, na rede ao qual essa informação tiver que ser feita, esse protocolo ARP vai exatamente fazer isso. Ele vai converter um endereço IP, tá, num endereço MAC. Vai converter? Como assim? Não, ele vai perguntar, não vai converter na verdade. Ele vai fazer uma conversão perguntando. Assim a gente vai anotar. A gente vai ver isso no próximo, no nosso próximo vídeo, tá? Sabemos o IP de destino, mas e o MAC? Eu não sei. Um host deve conhecer o endereço MAC de todo dispositivo da rede? Não. Para isso existe um protocolo que vai fazer essa pergunta, tá bom? Então nessa aula agora a gente fica por aqui. Só lembrando sempre que eu deixo sempre duas informações, tá? Sempre uma imagem, tá? Os conformistas se transformam fracassos em medo, os determinados transformam derrotas em garra. Então vamos lá, vamos lutar, se foi Augusto Cury que falou, tá? Vamos continuar seguindo em frente na nossa disciplina, tá? E o outro, Napoleão Hill, que é um autor de autoajuda, né? Ele falou que o êxito não precisa de explicações. Cara, eu venci, acabou, tá feito, tá? Agora, o fracasso não permite desculpas. Eu fracassei, vou tentar na próxima vez fazer isso. Ok, pessoal? Então, com isso nós terminamos basicamente, inicialmente, paramos aqui até a camada MAC. No próximo, nós vamos continuar falando, tá, sobre o protocolo ARP e vamos dar continuidade na camada LLC. Beleza? Ficamos por aqui, pessoal.